mundo. Em Pan News, e justamente para a gente entender um pouco sobre as motivações que levaram à guerra na Ucrânia, nós vamos conversar a partir de agora com Vinícius Modolo Teixeira. Ele é professor de Geopolítica da Universidade do Estado de Mato Grosso, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Bom, as motivações na visão da Rússia, elas vão se referir mais à expansão da OTAN do que realmente ao que o Vladimir Putin tem colocado nos últimos dias, né? A expansão da OTAN desde dos anos 90, no final dos anos 90, acaba sendo um empecilho ao processo de segurança russo, né, no pós-Guerra Fria. Quando a Rússia se coloca como um Estado que vai agrupar a herança da União Soviética, as outras repúblicas e também a parte que fazia parte do Pacto de Varsóvia, né, no leste europeu, a tendência era que a expectativa russa era que se mantivessem neutros, né? Há uma reunião ao final da Guerra Fria entre James Baker, que era o secretário de Estado do George Bush, e o Mikhail Gorbachev, onde há uma promessa que não é escrita. E isso fica muito marcado para a União Soviética naquele momento e depois a Rússia como herdeira desse processo, que a OTAN não seria uma potência ali, uma organização expansionista para dentro da Europa, e isso não é cumprido. E a Rússia, na sua fraqueza nos anos 90 e anos 2000, não consegue fazer o bloqueio dessa expansão. Então, na atualidade, o que nós vemos é o Vladimir Putin colocando como um ponto final a essa expansão, a tentativa da Ucrânia em tentar ingressar na OTAN, e a reação ela vem da pior forma possível, né? Não é diplomática, ela vem pela guerra. Mas isso é uma reação que tem a ver com a OTAN, né, e com a Rússia. E a Ucrânia é o palco dessa disputa. Agora, professor, muitos analistas tentam entender por que Vladimir Putin ainda não ordenou um ataque mais agressivo a Kiev, porque há dias a capital ucraniana está cercada, enquanto isso outras tropas, outras frentes do exército vão conquistando, vão chegando e atacando outras regiões. Qual será essa estratégia? O que Vladimir Putin espera para dar essa cartada final, para atingir o seu principal objetivo, já que Kiev já está cercada, de fazer esse ataque definitivo? Bom, eu colocaria duas hipóteses para essa situação. A primeira é que o avanço, além de ser lento e ineficaz, ele se embateu ali com uma resistência ucraniana mais bem organizada do que a expectativa. E a segunda hipótese é que, ao avançar, eles tentam minimizar os riscos ali de destruição do país, né? Tanto a parte de infraestrutura como o elevado número de baixas que isso pode ocorrer. Então, a tentativa russa é manter a integridade, né, da Ucrânia, porque certamente, na visão deles, após a ocupação, né, e tomada do poder na Ucrânia, eles devem reconstruir. Então, quanto mais destruição, maior o peso da reconstrução e também da oposição interna do país contra a Rússia. Agora, professor, nós temos observado inúmeras sanções dos países do Ocidente à Rússia, também várias medidas contra empresas russas, com um claro objetivo de asfixiar a economia do país. Essas medidas podem fazer a diferença na tomada de decisão de Vladimir Putin em busca, eventualmente, de um cessar-fogo? Até quando a Rússia e Vladimir Putin suportariam esse isolamento promovido pelos países do Ocidente? E também a insatisfação dos oligarcas, aqueles bilionários russos, pode forçar também uma flexibilização? Gostaria de escutá-lo. Logicamente que nos últimos dias o número de sanções, de embargos ali e tentativas de anular a economia russa foram muito grandes, foram maiores do que já havíamos experimentado em outros momentos. Mas a Rússia, ela vinha já sofrendo isso nos últimos anos, não só além de 2014, mas 2008, 2017, 2018, havia processos ali, em algumas negociações, que a Rússia era deixada de lado, ou os países que negociavam com a Rússia, de uma certa maneira, ameaçados ou cooptados por nações ocidentais a não fazer negócios com os russos. Porque haveria a hipótese, né, que num futuro não muito distante, haveria sanções e o país que negociasse com a Rússia ficaria ali numa situação complicada. Nós observamos isso em negociações com a Indonésia, com o Egito, até mesmo a Índia acabou cancelando alguns contratos com os russos,
por uma certa pressão ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Então a Rússia, nos últimos anos, ela já se preparava para esse cenário, né? Além das reservas cambiais que ela acabou acumulando, de 640 bilhões de dólares, a tentativa de colocar a China como um parceiro, com a possibilidade de fazer triangulação das suas compras e vendas ali, né? E também a criação de laços econômicos mais fortes na venda de gás, né? Então essa é uma tentativa de contornar algo que a Rússia já experimenta há alguns anos, né? E também vamos lembrar mais uma vez que ela é herdeira do poderio soviético e a União Soviética sempre viveu ao redor de sanções ali, e isso, ao que muitos pensam, até em alguns momentos ajudou a fortalecer a União Soviética, porque ela acabava optando por situações um tanto mais agressivas, né, na sua demanda. Então, o que Putin está fazendo atualmente é dar uma cartada, já sabia que isso era o que viria, né, as sanções econômicas, mas certamente ali há situações ali que ele pode contornar em num curto espaço de tempo. Então, no primeiro momento parece ser eficazes, né, para tentar convencer, principalmente alguns grupos econômicos dentro da Rússia, mas num segundo momento isso vai se tornar um problema também para o Ocidente e para o Brasil, como já comentado aqui no programa. As nossas negociações elas vão ficar ali travadas, né? Nossa dependência de fertilizantes, principalmente, e também de trigos e outros grãos que a gente acaba comercializando no mundo, e tem grande participação de russos e belorussos, né, da Ucrânia também. Então isso nos afetará. Então até que ponto o Ocidente também vai conseguir resistir à imposição de sanções que acabam afetando a economia global, né? Isso a gente vindo num cenário de 2 anos de pandemia, né? Agora, professor, levantou uma questão aí de até quando tanto Rússia como Ucrânia e países do Ocidente vão suportar todas essas tensões com impactos na economia e nos demais setores em todo o mundo também. Queria repercutir com o senhor, professor, essa segunda rodada de negociações nesta quinta-feira. Houve um avanço na diplomacia porque há muita polêmica nessa questão. Houve esse acordo para a criação de um acordo, de um corredor, aliás, humanitário, e também uma abertura para uma terceira rodada de negociações entre os diplomatas russos e também ucranianos. Isso pode ser considerado um avanço nessas negociações? Quer dizer que a gente lentamente está caminhando para o fim desse conflito? No momento eu não vejo fim, né, tão breve. Sinto que a Rússia pode ter entrado num atoleiro militar, né, que acaba sendo muito pior do que talvez imaginado para os estrategistas naquele momento, mas para a população talvez seja um alívio, né? Criação de um corredor humanitário, criação de uma situação que pode levar à minimização de sofrimento da população, a saída, a retirada de civis, né? A chegada de mantimentos ali para a população, isso sim pode ser um bom sinal, mas também concorre com aquela hipótese que eu acabei levantando de que há uma tentativa de minimizar os danos à população civil, o ataque a alvos militares principalmente, ainda que eles em alguns momentos se confundam com civis, já que o Volodymyr Zelensky acaba liberando armas das mãos civis, e isso também é uma situação um tanto criminosa, né? Pode ser considerado crime de guerra, colocar civis armados ou transformá-los em escudos, transformando eles em alvos, né? Então a tentativa talvez seja minimizar danos à população, né? Para que não haja maior repercussão internacional, né? Além do que já existe. Tá certo, conversamos agora com o Vinícius Modolo Teixeira, professor de Geopolítica da Universidade do Estado de Mato Grosso. Professor, obrigada pela entrevista, ótima noite. Obrigado, agradeço a todos.